Olá, queria agradecer em primeiro lugar o convite, participar dessa mesa tão especial. Meu nome é Daniela Malta, sou hepatologista clínica, estou aqui com super convidados, doutora Marcela Matias, hepatologista, doutora Ludmila Oliveira, também hepatologista, e doutor Henrique Serrão, que é radiologista intervencionista. Todos estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre indicação de TIPS precoce. Então, a gente vai começar. A doutora Marcela vai apresentar um caso clínico para a gente poder discutir em cima dele. Vamos começar com o caso. É um paciente masculino de 85 anos, portador de cirrose por álcool Child A6. Foi submetido a uma endoscopia eletiva, dia 26 de junho de 2023. Fez ligadura elástica de 4 cordões varicosos de grosso calibre e tinha uma gastropatia hipertensiva acentuada. Foi um procedimento eletivo. Ele retorna ao hospital dia 3/7, com um quadro de hematêmese em grande monta, com instabilidade hemodinâmica, evoluindo para choque hemorrágico com intubação orotraqueal. Foi submetido a uma nova endoscopia, que apresentou um sangramento ativo em jato de uma varize esofágica, tinha um grande volume de sangue no esôfago. Ficou na dúvida se era por queda de escara ou um novo sangramento de varize esofágica. Foi feita uma injeção às cegas de etamolin e uma nova tentativa de ligadura elástica sem sucesso por dificuldade técnica de visualização. O paciente retornou para o CTI para estabilização clínica, hemotransfusão, e foi solicitado, então, o implante de um TIPS de urgência. No mesmo dia, o paciente foi submetido a um implante de TIPS, que correu sem intercorrências, com gradiente porto-sistêmico pré-TIPS de 17 e pós-TIPS de 8. Ele teve controle do sangramento, estabilização de hemoglobina, depois de algumas bolsas de hemoconcentrado, permaneceu mais um tempo no CTI, tratou uma pneumonia, foi estubado e evoluiu com alta hospitalar após 10 dias desse evento. Bom, aproveitando, Marcela, a gente trouxe esse caso, né? Você, inclusive, tratou desse paciente, então é super legal a gente trazer para a vida real. E, assim, eu queria te perguntar o seguinte, esse foi um caso que foi uma indicação de resgate, né? Então, um paciente que ele precisou de um TIPS por resgate. Você indicaria um TIPS precoce nesse caso? Nesse caso, não, porque ele é um Child A, né? E ele retorna com sangramento, mas a gente tem que deixar claro aqui a diferença entre TIPS de resgate e o TIPS precoce ou preemptivo. O de resgate ele é indicado nesses pacientes, como do caso, que teve uma falha terapêutica da endoscopia, né? A endoscopista não conseguiu ali, diante de tanto sangramento, realizar de forma eficaz o tratamento, e tem o TIPS precoce, que a indicação para os pacientes que têm o sangramento, é feita a ligadura elástica, além dos outros tratamentos que a gente faz, vasoconstrictor, antibiótico profilaxia, mas ele, inicialmente, o sangramento é controlado, mas ele é um paciente de alto risco para ter novo sangramento a curto prazo. Então, opta-se por o TIPS, indicação de TIPS precoce, evitando esse novo sangramento, entendendo-se que ele é um alto risco para um novo episódio, muitas vezes assim grave como esse paciente teve, o que não é incomum, né, na nossa prática. Então, perfeito, eu acho que a gente está aqui para deixar isso muito bem esclarecido, né? Então, isso, de fato, a literatura já vem mostrando que tem uma indicação embasada cientificamente. Então, vou aproveitar a Ludmila aqui para falar o que a gente tem que levar para casa, né? Tipo, quais são essas indicações que a Marcela falou? Quem são os pacientes de alto risco de ressangramento e que a gente vai indicar esse TIPS precoce? Então, acho que, como a Marcela disse, uma coisa importante para a gente pensar é entender quem é que é esse paciente. Primeiro que a gente quer evitar um TIPS de resgate, né? Um TIPS no meio do caos, no momento do sangramento, no momento do desespero. Então, da correria. Então, quem é esse paciente? Seria o TIPS precoce seria colocado em 24 a 72 horas, né, do sangramento índice. Então, a gente teve um sangramento, fez as medidas endoscópicas, farmacológicas, a gente tem até 72 horas. Os estudos mostram melhora até 24 horas. E quem que é esse paciente? A gente tem 4 estudos de 2004 para cá, ótimos estudos, inclusive, que mostram que o benefício seria para pacientes ou Child C 10 a 14, não mais que isso, porque seria um paciente muito mais grave, ou um paciente Child B 8-9.
Então, para sintetizar, Com sangramento ativo na endoscopia. Então, quem são esses pacientes? Então, o paciente chegou, está sangrando, fez a ligadura, fez terlepressina, mas ele é um paciente com risco. Seria, então, o Child C 10 a 13 ou um B 8 e 9 com sangramento à endoscopia. E, levando em consideração, a gente tem alguns outros artigos que falam também do gradiente portal. Alguns dizem que paciente com gradiente maior que 20 já teria essa indicação também. Mas é uma medida mais difícil no dia a dia. Henrique vai falar para a gente um pouquinho. A gente vê isso, às vezes, nos artigos, assim, e até acho que foi uma discussão de um outro podcast aqui antes, sobre medida de gradiente. Isso, na prática clínica, não é muito utilizado, até porque eu já fiz algumas medidas de gradiente. Quando você vai ver no sistema porta, quando você entra no sistema porta, aquilo é muito mais fidedigno. Então, é difícil você usar medida de gradiente no seu dia a dia para classificar esses pacientes. Então, acho que a indicação do Early Tips vai ser para esse paciente que Child seco e sangrou ou Child B com sangramento ativo. Isso vai ser muito mais importante para a gente do que a medida de gradiente pressórico. Até o MELD também vai ser mais útil do que o próprio gradiente pressórico na nossa prática. E o que a gente viu nesses estudos também, que a maior parte deles, com exceção de um estudo do Reino Unido, é que ele não tem piora de encefalopatia, que é um medo de todo mundo ao colocar o TIPS. Mas eu acho que agora o Henrique vai falar um pouquinho para a gente. Quando a gente vai falar de TIPS, a gente necessariamente tem que falar do avanço tecnológico. Então, essa é uma preocupação de qualquer colocação de TIPS, mas que isso mudou muito ao longo do tempo, porque o TIPS evoluiu demais em relação a material. E aí a gente tem um exemplo de qual que é o stent que a gente coloca hoje. O próprio, não só o advento dele, mas a melhora desse material faz com que os resultados do TIPS hoje sejam bem melhores do que antigamente. O primeiro TIPS foi feito em 89, esse stent foi lançado em 2004. E a gente tem a melhoria recente dele, deve estar aí uns 5 anos mais ou menos. E esse stent fez com que ele falhe muito menos, porque ele tem muito menos trombose, porque a bile não consegue entrar no seu trajeto. E a gente também tem, por ele ser recoberto, ele tem essa diminuição de falha. E a gente também tem a menor preocupação com a encefalopatia hoje, porque os stents de antigamente eles sempre acabavam dilatando até 10 milímetros, e hoje a gente tem stents com expansão controlada. Então você consegue ter essa fuga do sistema porta pelo TIPS muito mais controlada do que com os stents anteriores. Então, hoje esses trabalhos começam a mostrar isso, que você consegue fazer impacto de melhora de sangramento, de melhora de diminuição de mortalidade, sem ter aumento de encefalopatia hepática, e até discutível se você não tem algum ganho indireto da encefalopatia por ter menos fator precipitante, que seria o sangramento, ou que precipitaria a encefalopatia. Então, os stents melhoraram muito, e não só o stent, o material, a técnica evoluiu bastante também. Então, a gente consegue fazer hoje muito mais do que só o TIPS, e a gente consegue ir no foco de sangramento e fazer muita coisa também. Eu acho super interessante, né? Porque o Henrique, ele mostra esse avanço que foi rápido. Ele trouxe até como é que a gente faz. Que eu passar. Isso aqui é a parte da técnica de como se faz o TIPS, né? A primeira coisa que a gente faz é o cateterismo da veia hepática direita. E depois a gente consegue com um sistema que se chama RUPS também, e a gente funciona a veia porta através do parênquima hepático, e aí a gente está vendo a portografia. Então a gente está entrando pela jugular, cateterizando a hepática direita, indo para a veia porta. E aqui é uma geografia que a gente faz ao mesmo tempo, injetando contraste no sistema porta e na veia hepática direita, para a gente ver qual é o caminho que a gente vai fazer e a gente fazer a medida do tamanho do stent que a gente vai utilizar. Mas não isso para a gente planejar o TIPS, mas a gente está falando de sangramento. Todo paciente com cirrose, com hipertensão portal, vai ter os seus sistemas de fuga do sistema porta, que alguns deles vão sangrar. Então aquilo ali é um exemplo de varize gástrica e varize gastroesofagiana, que são o foco de sangramento. Se a gente pode reduzir a pressão portal e reduzir a chance de sangramento, a gente também pode fazer além disso, que é chegar até os vasos que estão sangrando e fechar eles. A gente resolve o sangramento, além de abaixar a pressão portal com o TIPS. Aqui é um exemplo disso, a gente fechando essas varizes gastroesofagianas com cola, com mola. Existem diversas formas de fazer isso, diversos materiais que você pode utilizar. Isso é uma forma meio clássica que a gente costuma fazer.
E hoje a discussão, nos congressos de radiologia intervencionista, a gente discute muito mais qual é a técnica certa. Sempre se faz isso, você sempre emboliza a varize, você faz o TIPS e sai fora. Que hora que você faz a embolização desses vasos? Faz antes de botar o TIPS, faz depois. Hoje, na nossa prática da nossa equipe, o que a gente faz? A gente sempre busca o foco de sangramento para a gente conseguir fechar aquilo que sangrou ou pode sangrar de novo, ou pode sangrar futuramente e não tenha sangrado ainda. E depois disso, a gente vai para o TIPS. Tá? E a gente pode fazer, qual que é o racional disso? Você impede o sangramento daqueles vasos, você fecha uma saída do sistema porta, que aquilo funciona como um shunt, então a gente desvia mais esse fluxo para o fígado de volta e a gente vai ter menos fuga, menos sangramento e mais sangue vindo para o fígado e a gente, depois de colocar o TIPS, a gente vai poder calibrar essa fuga. Então a gente troca uma fuga descontrolada, que pode sangrar, por fugas controladas pelo TIPS e desviando mais sangue para o nosso parênquima hepático. Isso aqui são exemplos de fugas maiores. A primeira imagem já é uma varize esofagiana bem grande, com bastante fluxo. Esse é o paciente que sangra mais. Ali já é uma varize de fundo gástrico, que vai dar num shunt espleno-renal. Isso é uma fuga bem grande, isso pode sangrar bastante. E, além disso, também isso é um fator precipitante de encefalopatia. Então, a gente consegue manejar todos esses vasos. Aqui é o exemplo desse paciente. A gente fechou as varizes gástricas, fechou as varizes esofagianas, fechou os fechantes pleno-renal, desviou esse fluxo todo para o fígado e depois um TIPS controlado que você consegue modular o gradiente porto-sistêmico, quanto fluxo vai para o fígado. E se a gente tiver algum problema com esse TIPS dilatou muito, esse paciente fez encefalopatia, você pode lançar mão disso aqui, que é uma redução que hoje em dia é muito mais fácil de ser feita. Tecnicamente isso é muito mais fácil. Com os stents novos, a gente faz um stent em ampulheta dentro do TIPS e a gente reduz muito o fluxo. Então a gente está vendo ali um stent dentro do outro. Tem um plug ali também, porque esse paciente tinha uma fuga por uma veia umbilical grande, fazendo encefalopatia, e a gente consegue comparar o TIPS dele que estava fazendo encefalopatia para um TIPS reduzido resolvendo ali. Não, é impressionante ver como que vocês conseguem ter isso muito mais na mão, né? Então, a gente morria de medo de botar TIPS, o paciente ficar encefalopata. Hoje em dia, você vê que o grupo que coloca o TIPS precoce faz menos encefalopatia do que o grupo de tratamento clínico. E ainda falam até em controle de ascite, né? Aqueles pacientes que você acaba tendo uma ascite mais difícil de controle, pós-TIPS ainda teria até talvez uma indicação. Isso a gente não tem embasamento. Queria tirar uma dúvida, Henrique. Na prática, a gente trabalha com SUS e na rede privada. Você consegue fazer a indicação desse paciente do TIPS precoce? O plano autoriza? A gente consegue botar em até 72 horas esse TIPS? Ou tem muita negativa? Como é que funciona? Eu acho que depende muito de onde você está. Acho que a indicação do TIPS e os trabalhos começam a mostrar que você fica com o paciente muito mais na mão e muito mais controlado. Mas você vai ter que ter uma estrutura para fazer isso. Tanto de profissional para fazer isso, radiologista intervencionista que não está amplamente disponível. Você vai ter que estar num grande centro que vai ter que ter uma equipe de hepatologia, CTI, hepatobiliar. E a questão mais difícil para a gente, que eu acho que é material cirúrgico, entrega de material. Isso não é um procedimento. Esses materiais não são materiais totalmente baratos. Então, eu acho que isso diminui muito um pouco da indicação e quanto que se é implantado do TIPS no precoce. A gente vê na literatura que artigos aí de países mais desenvolvidos mostram que a indicação, eu acho que próximo a 10% dos pacientes vão receber o implante do TIPS porque ele é pouco indicado ou porque você não consegue chegar até o implante. Aqui no Brasil, a gente tem umas medicinas muito diferentes. Então, te diria assim, se você estiver num grande centro, você consegue tirar da cartola um TIPS precoce, às vezes até no mesmo dia, dependendo de onde você estiver. No SUS, isso é muito mais complicado, a não ser que você esteja num grande centro, você já tenha todo o material disponível na mão, já no hospital, licitado, e é muito mais complicado de fazer. Mas então depende muito de onde você está. Depende do convênio também, claro, vai ter convênio que vai negar o material, vai ter convênio que não vai. Então, é muito variável. Perfeito, Henrique. Muito obrigada. Eu acho que assim, a gente tem que levar para casa, né, que foi a nossa missão de trazer hoje, as indicações, né? Então, a Marcela descreve muito bem qual foi, né, o TIPS de resgate e quando é um TIPS precoce com uma indicação de prevenção, né? Então, na verdade, a Ludmila já coloca ali quem são esses pacientes, né? Child B com sangramento na endoscopia, Child C. E o Henrique deu uma aula aqui pra gente de prática e de redução de mortalidade e ressangramento. Que eu acho que a gente tem que pensar sempre, o que você falou, infelizmente, não dá para colocar sempre, é entender que esse paciente ele se beneficia tanto, né? Isso já é embasado, o Baveno já trouxe isso como um consenso. E se a gente for pensar que se ele sangra de novo,
ele tem um risco de mortalidade muito alto, de complicação. Pior complicação, acho que, né? Sim. Do cirrótico com hipertensão porta, que a gente pode tentar entrar mais nesse cenário de TIPS precoce para evitar, que aumenta muito a mortalidade desses pacientes. E talvez esse paciente com uma sobrevida maior consegue chegar no transplante, né? E ele vai ter, obviamente, um outro desfecho. Eu acho que a gente tem que lembrar que existe a indicação, é embasada cientificamente para esse grupo que a gente conversou, e a gente levar para frente. Selecionar bem o paciente, que ele com certeza vai se beneficiar. Acho que foi isso. Muito obrigada a todos. Obrigado. Espero que a gente tenha respondido aí as perguntas.